Capítulo 14. Bosque a oeste. Jovem alvoredos de bétulas, galinhas abatidas, armadilhas de corda dupla, água corrente. Repeti as instruções de Lucien conforme saía da mansão. Passei pelos jardins cultivados, cruzei as selvagens colinas gramadas e levemente inclinadas além deles. Cruzei córregos cristalinos e entrei no bosque primaveril adiante. Ninguém tentara me impedir. Ninguém sequer estivera por perto para me ver partir. Arco e aljava nas costas. A faca de Lucien na lateral do corpo. Carreguei também uma sacola, com uma galinha recém-abatida. Cortesia da equipe estarrecida da cozinha. E coloquei uma lâmina a mais na bota. O terreno parecia tão vazio quanto a própria mansão. Embora eu, ocasionalmente, visse algo brilhando no canto dos olhos. Sempre que me virava para olhar, o brilho se transformava na luz do sol, dançando em um lago próximo, ou apenas no vento farfalhando as folhas de uma solitária figueira no alto de uma colina. Quando passei por um grande lago, acomodado ao pé da colina alta, podia ter jurado que vi 4 cabeças femininas brilhantes, despontando da água reluzente, me observando. Apertei o passo. Apenas pássaros e o farfalhar de pequenos animais ressoavam conforme entrei na floresta a oeste ainda verde. Eu jamais tinha cavalgado por aqueles bosques nas caçadas com Lucien. Não havia trilha ali, ou nada civilizado a respeito do lugar. Carvalhos, olmos e faias se entrecruzavam em um emaranhado espesso, quase estrangulando os feixes de luz do sol que se esgueiravam pelas folhagens densas. A terra coberta de musgo abafava qualquer som que eu fizesse. Velha, aquela floresta era antiga e viva, de uma forma que eu não conseguia descrever, apenas senti, bem no fundo dos ossos. Talvez eu fosse a primeira humana em 500 anos a caminhar sobre aqueles galhos escuros e pesados, a cheirar o frescor das folhas de primavera, que escondia a podridão úmida e espessa. Bétulas, água corrente. Abri caminho pelo bosque, o fôlego bem preso na garganta. A noite era a hora perigosa, lembrei a mim mesma. Só tinha algumas horas até o pôr do sol. Apesar de o bog ter nos perseguido à luz do dia. O bog estava morto, e qualquer que fosse o horror que Tanlin agora lhe dasse, morava na outra parte daquelas terras, nas terras da corte primaveril, se aquele mural estava certo. Imaginei de que forma Tanlin precisasse responder ao grão senhor da corte primaveril, ou se for esse grão senhor que arrancara o olho de Lucien. Talvez fosse a consorte do grão senhor, a ela que Lucien havia mencionado, que lhe causava tanto medo. Afastei o pensamento. Mantive os passos leves, os olhos e os ouvidos atentos, e a respiração calma. Com falhas ou não, eu ainda podia caçar. E as respostas que eu precisava valiam a pena. Encontrei uma depressão de bétulas jovens e esguias, e então caminhei em círculos cada vez mais amplos até encontrar o córrego mais próximo. Não era profundo, mas era tão largo que eu precisava correr para atravessá-lo. Lucien dissera que eu encontrasse água corrente, e aquilo era perto bastante para tornar a fuga possível, se eu precisasse fugir. Esperava que não precisasse. Fiz e refiz rotas diferentes até o córrego, e algumas rotas alternativas, caso meu acesso até ele, por algum motivo, fosse bloqueado. Quando estava certa de cada raiz, pedra e toca nos arredores, voltei para a pequena clareira envolta naquelas árvores brancas e montei a armadilha. Do ponto em que estava, no alto de uma árvore próxima, um carvalho firme e denso, cujas folhas vibrantes me escondiam totalmente de qualquer um embaixo, esperei e esperei. O sol da tarde subiu, tão quente, até mesmo através da folhagem, que precisei tirar o manto e enrolar as mangas da túnica. Meu estômago roncou e peguei um pedaço de queijo na sacola. Comer o queijo seria mais silencioso do que morder a maçã que eu também havia tirado da cozinha ao sair. Quando terminei, bebi do cantil de água que levara,
sedenta devido ao trabalho e ao calor. Será que Tanlin ou Lucien ficavam cansados de um cotidiano de primavera eterna? Ou sequer se aventuravam em outros territórios? Pelo menos para experimentar uma estação diferente. Eu não teria me importado com uma primavera infinita e amena enquanto cuidava da minha família. O inverno nos deixava perigosamente próximos da morte todos os anos. Mas, se eu fosse mortal, talvez quisesse um pouco de variedade para passar o tempo. Eu provavelmente desejaria mais do que vagar emburrada por uma mansão também. Embora ainda não tivesse reunido coragem para fazer o pedido que surgira em minha mente quando vi o mural. Eu me movia tanto quanto ousara no galho, apenas para manter o sangue fluindo nos braços e pernas. Soube que algo se aproximava quando uma onda de silêncio veio em minha direção. Foi como se os sabiás, os esquilos e as mariposas do bosque tivessem prendido o fôlego enquanto algo passava. Meu arco já estava esticado. Em silêncio, armei uma flecha. Mais e mais perto, o silêncio rastejava. As árvores pareciam se inclinar para a frente. Os galhos entrelaçavam-se, se enganchando com mais força, quase uma gaiola viva, impedindo até mesmo o menor dos pássaros que voasse para fora das folhagens. Talvez aquela tivesse sido uma ideia muito ruim. Talvez Lúcia houvesse subestimado minhas habilidades. Ou talvez ele estivesse esperando pela chance de me levar à ruína. Meus músculos sofriam de ficar imóvel no alto do galho, mas mantive o equilíbrio e ouvi. Então escutei um sussurro, como de um tecido se arrastando sobre raízes e pedras, uma respiração faminta e chiada, vindo da clareira próxima. O som era horrível, tão antigo quanto as árvores. Montei as armadilhas com cuidado, fazendo parecer que a galinha fora longe demais e quebrara o próprio pescoço enquanto tentava se livrar do galho caído. Tomei o cuidado de manter meu cheiro longe do pássaro o máximo possível, mas aqueles féricos tinham sentidos tão aguçados, e apesar de eu ter apagado os meus rastos, houve então um estalo, um fafalhar e um grito oco e maligno, que fez meus ossos e músculos e respiração congelarem. Outro grito enfurecido cortou a floresta, e minhas armadilhas rangeram ao segurarem, segurarem e segurarem. Desci da árvore e fui encontrar o Suriel. Lucien, decidi, enquanto caminhava devagar até o férico na ravina de Bétulas. Tinha definitivamente superestimado minhas habilidades, ou queria muito mesmo que eu morresse. Não sabia o que esperar conforme entrava no círculo de árvores brancas, altas e retas como mastros. Mas não era figura alta, magra, vestindo uma túnica surrada. As costas curvadas do Suriel estavam voltadas para mim. Eu conseguia contar os nódulos de sua coluna, despontando pelo tecido fino. Braços cinzentos, magricelas e cobertos de feridas, puxavam as armadilhas, com unhas amareladas e quebradas. Corra! Sussurrou alguma parte primitiva e intrinsecamente humana em mim. Implorou. Corra! E não olhe para trás. Mas mantive a flecha armada e falei baixo. Você é um Suriel? O férico enrijeceu o corpo e farejou. Uma vez, duas. Então, devagar ele se virou para mim. O véu escuro que pendia de sua cabeça careca oscilou em uma brisa fantasma. Tinha um rosto que parecia ter sido feito de desgastados ossos secos. A pele fora esquecida ou descartada. Uma boca sem lábios e dentes longos demais, presos em gengivas escuras, fendas finas no lugar da narina, e olhos que não passava de fossos rodopiantes e um branco leitoso, o branco da morte, o branco da doença, o branco de cadáveres já decompostos, ossos limpos. Despontando da gola puída da túnica escura, havia um conjunto de veias e ossos, secos e sólidos, e tão horríveis quanto a textura do rosto dele.
O férico soltou a corda e os dedos muito longos estalaram enquanto ele me avaliava. Humana, disse o férico, a voz ao mesmo tempo única e múltipla, velha e jovem, linda e grotesca. Meu estômago se revirou. Montou essa armadilha inteligente e maliciosa para mim? Você é um Suriel? Perguntei de novo. As palavras mal passavam de um fôlego irregular. Sou, de fato. Clique, clique, clique. Soaram os dedos dele, estalando, um para cada palavra. Então a armadilha era para você. Consegui dizer. Corra, corra, corra. O férico permaneceu sentado, os pés descalços e retorcidos, presos em minhas cordas. Não vejo uma humana há muitas eras. Chegue mais perto, para eu poder olhar minha caçadora. Não fiz tal coisa. O férico soltou uma gargalhada rouca e terrível. E qual de meus confrades entregou meus segredos a você? Nenhum deles. Minha mãe me contou histórias. Mentiras. Posso sentir o cheiro das mentiras em seu hálito. O férico fungou de novo, os dedos estalando. Ele inclinou a cabeça para o lado, num movimento aleatório e ágil, o véu escuro seguindo. O que a fêmea humana iria querer com Suriel? Diga você, respondi baixinho. A criatura soltou outra risada baixa. Um teste? Um teste tolo e inútil, pois, se ousou me capturar, então deve querer conhecimento desesperadamente. Não respondi, e o férico sorriu com aquela boca sem lábios, os dentes cinzentos terrivelmente grandes. Faça sua pergunta, humana, e depois me liberte. Engoli em seco. Existe mesmo uma forma de eu voltar para casa? Não, a não ser que queira ser morta, e que sua família também a seja. Deve permanecer aqui. Qualquer último fio de esperança a qual eu me segurava, qualquer que fosse o otimismo tolo, se partiu e morreu. Aquilo não mudava nada. Antes da minha briga com Tallin naquela manhã, eu nem mesmo pensara naquilo. De qualquer forma, talvez só tivesse ido até o Suriel por ressentimento. Então, tudo bem. Ali estava eu, encarando a morte certa. Poderia muito bem aprender alguma coisa. O que sabe sobre Tallin? Mais específica, humana. Seja mais específica, pois sei muitas coisas sobre o Gran Senhor da Corte Primaveril. A terra girou sob meus pés. Tallin é um Gran Senhor? Clique, clique, clique. Você não sabia? Interessante. Tallin não era apenas um mesquinho mestre férico da mansão, mas um Gran Senhor de um dos 7 territórios, um Gran Senhor de Prythia. Também não sabia que esta é a corte primaveril, pequena humana? Sim, isso eu sabia. O Suriel se acomodou no chão. Primaveril, estival, outonal, invernal, crepuscular, diurna e noturna. Ponderou a criatura como se eu sequer tivesse respondido. As 7 cortes de Prythia, cada uma governada por um Gran Senhor, todas letais de seu próprio jeito. Não são apenas poderosas, são poder. Por isso Tallin conseguia enfrentar o Bog e sobreviver. Gran Senhor. Afastei o medo. Todos na corte estão presos com uma máscara, mas você não. Falei com cautela. Você não é membro da corte? Não sou membro de corte alguma. Sou mais velho que o Gran Senhores, mais velho que Prythia, mais velho que os ossos deste mundo. Lucien tinha definitivamente subestimado minhas habilidades. E o que pode ser feito quanto a essa praga que se alastrou por Prythia, roubando e alterando a magia?
De onde ela veio? Fique com o Gran Senhor, humana, aconselhou Suriel. É tudo o que pode fazer. Ficará segura. Não interfira. Não saia em busca de respostas depois de hoje, ou será devorada pela sombra que paira sobre Pritya. Ele vai protegê-la. Então fique perto dele e tudo se acertará. Aquilo não era exatamente uma resposta. Repeti. De onde veio a praga? Aqueles olhos leitosos se semicerraram. O Gran Senhor não sabe que você veio aqui, sabe? Ele não sabe que a sua fêmea humana veio prender um Suriel, porque não pode dar a ela as respostas que ele busca? Mas é tarde, humana, para o Gran Senhor e para você, talvez para seu reino também. Apesar de tudo que o férico disse, apesar da ordem para que eu parasse de fazer perguntas e ficar com Talim, foi sua fêmea humana que ecoou em minha mente. Aquilo me fez trincar os dentes. Mas o Suriel continuou. Do outro lado do violento mar do oeste, há um reino férico chamado de Ibermen, governado por um rei cruel e poderoso. Sim, um rei, afirmou Suriel quando ergui a sobrancelha. Não um Gran Senhor. Lá, o território não está dividido em cortes. Lá, ele é a própria lei. Humanos não existem mais naqueles reinos, embora o trono seja feito de ossos humanos. Aquela ilha grande que eu vira no mapa, aquela que não tinha perdido nenhuma terra para humanos depois do tratado. E um trono de ossos. O queijo que eu tinha comido se tornou chumbo em meu estômago. Faz tempo que o rei de Ibermen tem se sentido insatisfeito com o tratado que os granféricos governantes do mundo firmaram com vocês humanos há séculos. Ele se ressente por ter sido forçado a assiná-lo, por libertar seus escravos mortais e permanecer confinado à Ilha Verde e Úmida no fim do mundo. Então, há 100 anos, ele enviou os comandantes de mais confiança e lealdade, os guerreiros mais mortais, sobreviventes do antigo exército, com o qual um dia navegara até o continente para travar guerras tão brutais contra vocês, humanos. Todos eles tão famintos e cruéis quanto o rei. Como espiões, cortesões e amantes, eles se infiltraram nas diversas cortes, reinos e impérios de granféricos pelo mundo durante 50 anos. E quando reuniram informações o suficiente, o rei forjou seu plano. Mas há quase 5 décadas, um de seus comandantes o desobedeceu. A ardilosa. E o Suriel enrijeceu o corpo. Não estamos sozinhos. Puxei mais a corda do arco, mas mantive a arma apontada para o chão, enquanto observava inutilmente as árvores. Mas tudo já estava silencioso na presença do Suriel. Humana, deve me libertar e fugir, disse o férico com aqueles olhos cheios de morte se arregalando. Corra para a mansão do Gran Senhor. Não se esqueça do que contei hoje. Fique com o Gran Senhor e viva para ver tudo se acertar. O que é? Se eu soubesse o que caminhava, poderia ter uma chance de... Os nagas, féricos feitos de sombra, ódio e podridão, ouviram meu grito e sentiram o seu cheiro. Liberte-me, humana. Eles vão me enjaular se me pegarem aqui. Liberte-me e volte para o lado do granférico. Merda, merda! Corri para a armadilha, fazendo menção de soltar o arco e pegar a faca. Mas 4 figuras sombreadas surgiram das bétulas, as peles tão escuras que pareciam feitas de noite sem estrelas.